Graça e paz, amém? Pai, em nome do teu filho amado Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite para te louvar, te agradecer, Senhor, e dizer que só tu és Deus, só tu és Senhor. Pai, nós rendemos graças à vida de toda a minha família, de todos aqueles que servem e estão, Senhor, neste momento se preparando ou já estão, Senhor, também fazendo suas lives, Senhor, a nossa adoração nesta noite, nos hospitais, Senhor, naqueles leitos, Senhor, precisando, Pai, de um conforto, Senhor, da restauração da sua saúde. Vai de encontro a cada um deles, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus. Peço também, Senhor, a todos os seus que estão na rua, Senhor, neste frio, nessa chuva, tem misericórdia deles, Senhor, acampa teus anjos ao redor deles e que eles reconheçam a Ti como único e suficiente Salvador. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus nesta noite, amém. Senhor, em Efésios, capítulo 6, do 1 ao 3, Mãe, qual é o primeiro mandamento com promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Som. Graças e paz, amém. Amém.
Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ter um momento de oração, de contrição, e logo após nós vamos louvar ao Senhor, preparando o nosso coração para a mensagem. Oração de contrição, você fecha os seus olhos, uma oração silenciosa, pedindo a Deus para que o Senhor receba o seu culto e a sua adoração prestativa ao Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, e que é o merecedor desse culto e da sua vida pessoal nessa noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas, pelo cuidado e o privilégio de nós termos sido escolhidos por Ti para sermos Teus filhos. O que nós merecíamos era a condenação, mas em troca nós ganhamos a salvação. E nós queremos, de uma certa forma, retribuir um pouco disso, Senhor, te louvando, bendizendo o teu nome, te exaltando, glorificando a Ti. Pois nós não somos dignos nem de estarmos aqui nessa noite. Mas muito obrigado pelo privilégio de ter escrito os nossos nomes no teu livro, Senhor. Recebe nosso culto nessa noite, nosso culto particular. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, os pecados de Daniel, os pecados de Rei, os pecados de Sam, os pecados de Ciele, que recebe o nosso culto em família nessa noite para o louvor de tua glória. Amém. Vamos louvar o Senhor, preparando o nosso coração para a mensagem da sua palavra, e vamos louvar o Senhor com um novo cântico. Chamada final, 297. Quando lá dos céus descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu bem, eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e do seu sepulcro hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Do jeito que eu sei cantar. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar trazendo a nossa reflexão
breve catecismo de Westminster, a sua pergunta de número 63, ela pergunta assim: qual é o quinto mandamento? O que é que diz o quinto mandamento? E a pergunta 64 é o que esse quinto mandamento exige de nós? E a pergunta 65 é o que o quinto mandamento proíbe? São exigências, são deveres e qualidade do crente. Por que do crente e não do filho? Porque todo crente, ele é, mesmo que ele seja pai, mas ele também é filho. Portanto, essas obrigações, esses deveres, elas estão direcionadas tanto aos pais que também já foram filhos. Portanto, o mandamento para honrar o pai e a mãe tem características diferentes dos outros 9 mandamentos. Isso porque, mesmo eles estão dentro da coleção de tábuas dos 10 mandamentos, das leis de Deus, a diferença é que a primeira delas é que é um mandamento positivo, ou seja, estabelece algo que precisa ser feito, enquanto que a maioria dos demais mandamentos, ou dos 9 mandamentos, ele tem uma conotação negativa. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E o quinto mandamento, ele tem essa diferença dos demais mandamentos. E os mandamentos positivos geram 2 dificuldades para quem deseja cumpri-los. Ele tem 2 dificuldades. A primeira dela é que é preciso definir com clareza o que deve ser feito. E a segunda delas, dessas dificuldades que enfrentamos em obedecer esse quinto mandamento, é preciso ainda saber quando já se fez o bastante. E a outra diferença que há no quinto mandamento de honrar o pai e a mãe em relação aos demais, é ter uma promessa ligada ao cumprimento. E se trata de uma promessa muito importante e especial. É um mandamento com promessa. É esse mandamento diferente dos outros. E para isso eu convido você, nessa noite, a lermos um texto da palavra de Deus que está no livro de Êxodo, aqui nas Sagradas Escrituras, capítulo de número 20, Êxodo, capítulo de número 20, e o versículo de número 12. Nós vamos ler apenas esse versículo nesta noite, para fazermos a exposição da palavra de Deus nessa noite. E o versículo diz: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Amém. Feche seus olhos e mantenha a sua Bíblia aberta e vamos orar pedindo a Deus para que Deus fale conosco que somos pais, fale com nossos filhos, porque nós tanto somos pais como também somos filhos. Senhor, abre os nossos corações, a nossa mente, para que possamos entender o teu mandamento, que é um mandamento com graça e é um mandamento com promessa. E queremos, em meio a algumas dificuldades, passar por cima dessas dificuldades e obedecer ao teu mandamento, Senhor. Nos ajuda, nos guia, nos guarda, sustenta-nos com a deixa de tua justiça, com a tua mão direita. Estabelece sobre nós e que esse mandamento e também os demais sejam inculcados em nossa mente,
plantado, fixado dentro dos nossos corações para que as nossas vidas como pais, que um dia fomos filhos, e para com os nossos filhos também sejam agradável a Ti e sejam um ato de obediência a Ti e a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, irmãos, é um mandamento com promessa, é um mandamento de Deus para nossas vidas, que é o tema da nossa mensagem, é de como honrar os pais. Como é que eu devo fazer isso? Visto que há algumas dificuldades, alguns caminhos, embora alguns consigam fazer, têm dificuldade de honrar os pais. E eu quero trazer isso para os dois âmbitos, tanto dos filhos cristãos como para os não cristãos. Tem uma historinha aqui que diz o seguinte: imagine-se vendo uma irmã de 3 anos tentando abrir uma lata de veneno de rato, e ela quer as balas, que está ali inserida no veneno de rato dentro daquelas balinhas, e que estão lá dentro. Mas você pega a lata e coloca numa prateleira alta, e sua irmã começa a chorar. Ela acha que você é malvado, mas você sabe que se ela comer aquelas balinhas de veneno de rato, ela ficaria muito doente e possivelmente poderia chegar até a morte. Obedecer os pais pode ser, sim, às vezes, muito difícil. Os pais contrariam a criança, que então se irrita, acha dificuldade e talvez ache que os pais são cruéis. Mas os pais têm mais experiência do que os filhos e eles reconhecem os perigos e o potencial de uma criança se machucar e fazer os seus delitos errados e aquilo que deseja ter ou fazer. Por isso os pais barram muitas atividades peculiares dos desejos dos seus filhos. Então, é por isso que a criança deve confiar em seus pais. Não em seus amigos, mas em seus pais. E obedecê-los. E mais do que obedecê-los, respeitar o pai e a mãe que Deus deu de presente a vocês. Eles, os pais, nós, o amamos ou o amam mais do que qualquer outro adulto no mundo inteiro. Obedecer aos pais com presteza e disposição exige amor e respeito. Não é simplesmente uma obrigação, mas um dever de cada crente ou de filhos de crente que tem essa promessa que Deus vê o coração e a vontade dele. O 5º mandamento da lei de Deus diz isso. É o que nós vamos trabalhar nessa noite, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem, sejam acrescidos, acrescentados, prolongados os dias de vidas que o Senhor teu Deus te dará aqui na terra. Isso é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 2. E Paulo escreve: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais e fazê-lo, isso é uma gratidão diante do Senhor. Colossenses capítulo 3 e o versículo 20. Obedecer e respeitar ao pai é um desafio maior na fase adolescente. Por quê? É isso que nós vamos então estar aprendendo aqui nessa noite, porque é, na verdade, difícil mesmo. Por que eu disse que é um mandamento com promessa? Porque no 5º mandamento é o único mandamento que tem uma promessa acoplada. Eu não sei se você vai notar que a maioria dos mandamentos da lei de Deus, do decálogo aqui em Êxodo, capítulo 20, começa dizendo que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, e ele começa logo no versículo 3. Não terás outro Deus, não. Segundo, não farás para ti, não tomarás. É uma série de nãos, os 9 mandamentos da lei de Deus, mas o 5º mandamento que completa os 10 mandamentos, ele não tem um não, ele tem um
honra teu pai e a tua mãe. Honra, honrar. E é interessante que esse mandamento da lei de Deus, ele vem exatamente com uma promessa. O texto de Êxodo não fala especificamente sobre isso, mas se você abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5, versículo 16, você vai ver que, mesmo tendo semelhanças, este texto, mas ele tem um acréscimo, não é? Está acoplado, junto, ligado. Esse texto que diz, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a tua vida na terra. É isso que diz aqui o versículo de número 16. Em outra tradução aqui, na tradução, na Nova Versão Internacional, diz assim, honra teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, ou seja, é uma ordem de Deus. Não é simplesmente um pedido, mas é uma ordem de Deus para os filhos obedecer aos pais. E o texto diz, ordenou o Senhor teu Deus para que tenhas longa vida. Então, primeiro, é uma ordem. Segundo, para que você tenha longa vida e vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, longa vida e você vá bem nesta terra. Então, é um texto que nos chama a atenção, é um texto que nos chama a evocar e a adorar ao Senhor, em um ato de obediência ao Senhor nosso Deus. E tem aqui uma promessa dentro desse texto para aquilo que devemos fazer para com o Senhor nosso Deus. Então, as versões que eu li, as duas versões, tem uma promessa composta de duas partes. A primeira dela fala de prolongar a vida sobre a terra. E isto é viver mais tempo. Se você é um filho obediente a Deus, certamente você vai viver mais. Não precisamos ir muito longe para nós vermos quantos filhos, quantos pais têm enterrado os seus filhos na adolescência. 12 anos, 14 anos, 16 anos. Quantos pais têm enterrado seus filhos? Por quê? Por causa da desobediência. Porque eles não atenderam aquilo que chamamos de conselhos práticos para a vida diária que os pais dão aos filhos. E por esse ato de desobediência, muitos pais têm enterrado seus filhos. Por isso o texto diz, para que você tenha uma vida longa na terra, viver mais tempo. Já a segunda parte da promessa é que, além de você viver muito tempo quando você obedece, esse viver seja um ir bem, ou seja, ter uma vida recheada de coisas positivas. Quando esse filho ou tem um ato de obediência ao seu pai. A versão de Deuteronômio, ela explica isso bem direitinho. Paulo também fala na carta aos Efésios, escrita 1.300 anos depois de Deuteronômio, e o público era constituído tanto de israelitas como de gentios, porque o primeiro público era Israel, era direcionado especificamente para Israel. Mas Paulo também vai escrever e vai dizer que tirou a referência daquela terra, né, que era a terra que Deus tinha prometido ali, Canaã, né? Pois ela não se aplicava ao público ouvinte, mas manteve o mesmo sentido, a mesma palavra, preservando o conceito de ir bem, quando Paulo escreve. Resumindo aqui a título de introdução, a promessa incluída neste mandamento está relacionada com a longevidade, com ter vida, com viver mais, ter uma vida boa, e o que acredito seja o desejo de cada pai e também de cada filho, de viver uma longa vida, porque se você perguntar, mesmo um filho desobediente, se ele quer morrer, ele vai dizer que não, né? Mas para isso, ele tem que fazer um sacrifício de obedecer ao Senhor, e essa obediência ao Senhor seja obedecendo aos pais. Portanto, se você não foi convencido a cumprir o mandamento, ou o quinto mandamento, pelas razões que apresentei nessa primeira parte dessa postagem, acredito que a promessa a ele atrelada seja motivo suficiente para que você se convença
em 3 conselhos básicos que eu quero dizer, e no final dele eu quero apresentar a você Jesus como aquele que cumpriu os mandamentos dos seus pais, e que você assim o faça também, obedecendo a Deus e crendo no Filho de Deus que obedeceu ao seu Pai. Por que é tão difícil, então, obedecer aos pais? Por que há tanta dificuldade em obedecer aos pais? Primeiro, porque os filhos querem ser independentes. Em primeiro lugar, eu tenho uma menina com 6 anos e a ideia dela, o que passa na cabeça dela é querer ter 18. Os filhos querem ser adultos, já querem tomar suas próprias decisões, querem ter suas próprias conclusões, e eles, na maioria das vezes, querem fazer aquilo que tinham na sua mente e fazer tudo aquilo que ele tem vontade. Chegar a hora que quer, não dar satisfação, não ter o prazer de sentar na mesa com seus pais, acham chato quando seus pais o convocam. Há uma série de jeitos em obediência aos pais, porque eles querem a sua própria independência, querem viver do seu modo, do seu jeito de ser deles próprios. Muitos adolescentes têm uma autoconfiança excessiva porque ainda não experimentaram muitas das realidades da vida e das consequências da vida, e eles só vão tomar ou se retratar e pedir perdão aos seus pais quando eles quebram a cara, quando eles batem na parede e quando eles veem que eles estão fazendo algo errado e que tudo aquilo que eles fizeram de errado foi algo que exatamente os seus pais pontilhavam e diziam: meu filho, tenha cuidado nisso, tenha cuidado naquilo, não faça isso. Tá certo? Segundo lugar, os filhos, porque há tanta dificuldade dos filhos obedecerem aos pais, é porque eles querem tomar suas próprias conclusões. Ou seja, o jeito de se vestir é deles, aonde querem estudar, a comida deles, eles mesmos querem fazer o seu alimento diário, mesmo que aquilo não seja benéfico. E aí é por conta disso que nós temos uma geração de tantos filhos de crentes fora da igreja, porque eles negociam os 2 alimentos que os pais mais querem que eles pratiquem, aquele alimento da sopa com verdura, almoçar na hora certa, largar os jogos eletrônicos e comerem à mesa. Esse é o primeiro cuidado que os pais têm com os filhos, e eles desobedecem nisso. E o segundo é o próprio alimento espiritual, de que muitos filhos hoje não sabem de cor sequer que isso que eu estou pregando é o 5º mandamento da lei de Deus, porque revela da parte de Deus as conclusões que suas, e muitas vezes eles dizem até: na minha vida quem manda sou eu, tomando suas próprias conclusões. Mas em terceiro lugar, porque os filhos querem suas independências, é porque eles querem tomar conta de si mesmos. Quantos filhos não já disseram aos seus pais: pai, mãe, deixe que eu sei me cuidar, pode deixar que eu sei me virar. E às vezes a mãe vai lá com aquela filha dizendo que: filha, não faça isso, não faça aquilo, tal. Mas muitas vezes os filhos não querem tomar os conselhos dos pais, porque eles querem tomar conta de si mesmo. Outro dia eu acho que eu fui pregar na igreja do Betel brasileiro, e eu falei algo semelhante a isso. Que saudade de eu acordar pela manhã, meu pai e a minha mãe dizer: bênção, pai, e os dois dizer: Deus te abençoe. Essa realidade
nos dias de hoje mudou. Por quê? Primeiro porque os filhos se acordam depois do almoço. Então já não tomam mais café. Segundo, porque esse costume antigo, essa tradição que veio, que durou, sei lá, até os anos 90, talvez até, hoje não tem mais. Porque eles querem tomar conta de si e isso inclui o seu jeito de falar, não é mais senhor ou senhora. Quando a mãe chama o filho pelo nome, o filho, ao invés de dizer senhor ou senhora, diz oi pai, pode falar. Porque eles querem tomar conta do seu jeito de ser e do seu jeito de viver. Porque eles querem ser independentes em toda a sua maneira de viver. E com isso, todos esses atos são refletidos na maneira em que eles, assim fazendo, não estão honrando aos seus pais. Segundo lugar, por que os filhos têm dificuldade de obedecer aos pais? Porque os pais tendem a não dar essa tão sonhada independência. Tem o texto de Efésios capítulo 6 também diz: vós pais, não provoquei ira aos vossos filhos. É que muitas vezes os pais tendem a mimar muito também os seus filhos. Eu me lembro que quando nós praticávamos com regularidade a escola bíblica dominical, quantos pais crentes, talvez você faça parte dessa elite, quantos pais crentes iam para a igreja de manhã, 8h30, 9 horas da manhã, com a Bíblia, a sua revistinha de escola bíblica dominical, aquele lindo casal, crentes, a esposa pegada na mão do esposo, mas o lindo filhinho ficou em casa dormindo, porque ele estudou ontem, chegou tarde, estava fazendo trabalho escolar, aí no domingo, que é o único dia que ele tem para descansar. É essa a mensagem que muitos pais querem proteger dos seus filhos. E se esquecem, primeiro, que há um mandamento de honrar o pai e a mãe e que há um outro mandamento de que o domingo é o dia do Senhor para a família. Então muitos pais não querem deixar os seus filhos irem, crescerem na graça, no conhecimento e travam os seus filhos de crescerem na graça do Senhor, porque tem uma super proteção a esses filhos. Segundo, alguns pais têm um cuidado exagerado com seus filhos. Com seus filhos. Tem muitos pais que os seus filhos se casaram e o cordão umbilical ainda não foi cortado. A moça casou, tem sua casa, seu esposo, seus filhos, mas tudo que ela vai fazer, ou qualquer briga, ou qualquer discussão em casa, qualquer coisa, ela tende a ligar para a mãe e para o pai, ou contar à mãe e ao pai. E isso, eles estão esquecendo de que o Senhor um dia disse: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne, e farão uma só família. E deixam de tomar atitudes, que essas atitudes vão refletir na vida dos filhos deles em casa. São pais que, embora orem muito, e está certo orar para os seus filhos, mas não oram com os seus filhos. Nós precisamos passar o bastão e de deixar de lado um pouco esse cuidado excessivo e de fazer os nossos filhos
caírem e eles mesmos se levantarem pegados nas mãos do Senhor, porque eles não vão ter os seus pais para sempre. Descobrirem o seu jeito de orar, de buscar a Deus, de invocar a Deus e de fazer de sua própria vida um ato de glorificar e honrar a Deus como filhos obedientes, honrando ao Pai, no sentido de que eles agora deverão andar só. E como filhos, ao invés de eles preocuparem os pais, ligando para o pai, contando ao pai coisas excessivas, eles devem fazer o contrário. Agora, adultos e já com o cordão umbilical cortado, esses filhos devem cuidar de seus pais. Tanto nos atos de oração, mas também no cuidado físico, pessoal, no seu dia a dia. Dirigir para o seu pai, fazer coisas simples que os seus pais fizeram para fazer para os vossos pais. Enquanto não isso, estão desonrando ou deixando de honrar aos vossos pais. E a outra coisa que tem aqui no segundo ponto é a independência do modo de como servir a Deus. De como servir a Deus. Eu já escutei muitos pais, muitos, que deixaram os seus filhos fazerem o que quiserem. Enquanto eles estavam na casa de seus pais, mas mesmo assim os seus pais fechavam os seus olhos para aquilo que seus filhos estavam fazendo de errado. Eu estou falando de crentes. E com isso, lá na frente vieram as consequências. Tem uma frase que eu digo, que eu escutei, eu não lembro quem é o autor dessa frase, mas a frase dizia o seguinte: é melhor você levar o seu filho para a igreja chorando do que depois você ir chorando visitá-lo na cadeia. Conduzir o seu filho à casa do Senhor vai torná-lo lá na frente independente espiritualmente. Porque o próprio Jesus disse: quem quiser ir após mim, negue-se cada dia a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Nós, pais, devemos ensinar aos nossos filhos que Deus não é avô e que eles mesmos devem fazer as suas orações, fazer as suas petições e aprenderem a conversar com Deus e serem totalmente dependentes de Deus em sua vida cristã. É obrigação dos pais fazer isso para com os filhos. E é obrigação dos filhos honrar esse ato para com os seus pais. Precisamos, com muita inteligência, nós como filhos, fazer isso. De não negociar, irmãos. De não negociarmos a vida cristã de nossos filhos e deixarmos eles pecarem em paz. Há muitos pais que folgaram um parafuso, abriram as portas e deixam seus filhos pecarem em paz. Quando nós estamos abaixo de uma que está vivendo, debaixo de uma autoridade, ele teme. E nós pais precisamos fazer isso para que os nossos filhos aprendam e, sendo assim, ele volte a honrar ao Deus de Israel. Mas em terceiro lugar, como, então, se temos dificuldade de honrar os nossos pais, e se os nossos filhos também têm dificuldade de nos honrar, a grande pergunta é a pergunta do próprio texto, a pergunta do próprio versículo. Como então honrar aos meus pais? Talvez você que esteja assistindo ou que vá assistir depois no YouTube possa perguntar: eu quero voltar a honrar ao meu pai, eu tenho vergonha de me voltar para ele, eu tenho vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha disso. Volte-se para o seu pai, e sendo assim você está se voltando para Deus.
Porque o próprio texto diz: honra ao teu pai e à tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Em primeiro lugar, como eu devo honrar os meus pais? Obedecendo a uma ordem de Deus. Não é os seus pais que estão lhe pedindo isso, mas é o próprio Deus, é uma mensagem do próprio Deus, vindo das próprias Escrituras, em que você deve honrar aos seus pais. Há filhos que, quando o pai lhe dá conselho, lhe dá uma bronca grande, tremenda. Há filhos que chegam até a ficar intrigados dos pais. Queridos, eu não estou falando de quem não é crente, estou falando de quem é crente, principalmente. Por isso que o texto está dizendo que é uma ordem do Senhor, para que a sua vida seja longa. Se lá no mundo, o mundo souber que você trata seu pai desse jeito, o próprio mundo vai dizer: tu trata teu pai assim, imagina os outros. Então, como é que você tem honrado a seu pai? De que maneira você se dirige uma palavra a seu pai? Como você reage a um conselho, um carão, uma bronca que seu pai lhe dá? Tem duas promessas nesse texto. O prolongamento dos dias. E que esses dias que você vive sejam dias bons diante da presença do Senhor. Porque essa é uma promessa não feita pelos seus pais, mas é uma promessa feita por Deus. Honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para quê? Obedeça a Deus para que essa promessa caia como luva na sua casa, na sua vida. Mas em segundo lugar, está escrito no livro de Marcos, capítulo 7, versículo de 11 a 13, que vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã. Essa palavra corbã é a palavra hebraica que significa oferta a Deus, que está lá em Levítico, capítulo 1, versículo 2. Sabe o que quer dizer esse texto aqui, irmãos? Que quando você obedece ao seu pai, você está dando uma oferta ao Senhor nosso Deus. Você percebe? Que o ato de obedecer aos pais é um ato de cultuar e adorar a pessoa do Senhor nosso Deus. Então, eu e você, como filhos crentes, precisamos rever os nossos conceitos de cristãos, e um deles, dentre tantos outros, neste mês de maio, mês da família, essa palavra de Deus para você que é filho é: se reconcilie com seu pai. Porque quando você se reconciliar com seu pai, você está ofertando a Deus, está cultuando a Deus, está adorando a Deus. E Deus muito vai se alegrar com esse ato de adoração. E eu quero concluir agora fazendo um convite especial a você. Você que é crente, cantou na igreja, está fora dos planos de participar da ceia. Você que tocava, você que fazia parte do coral, você que nos dias dos pais ou no dia das mães não senta mais ali à mesa com toda a sua família, às vezes por causa do noivo, às vezes por causa da noiva, do namorado, da namorada. E com isso você está negligenciando a honra que é de Deus. Porque a Bíblia diz que quem faz isso honra a Deus, quem faz isso louva a Deus, quem faz isso presta um culto a Deus. É um mandamento que o Senhor Deus pede para você honrar. E esse mandamento traz consigo a obediência de que o próprio Cristo obedeceu aos seus pais, obedeceu a sua mãe, a sua família. O próprio Jesus era carpinteiro, porque ele viu seu pai fazendo isso.
foi criado na doutrina ali dos judeus, porque era isso que os seus pais eram. Será que não está na hora de você começar a obedecer a Cristo? Será que não está na hora de você se voltar para o Senhor e começar a honrar os seus pais? Aí onde você está nos vendo nessa noite, não precisa você levantar a mão, nem dizer isso a ninguém. Basta você fazer um sincero gesto dentro do seu coração e confessar que você errou, que você pecou e que você carece da glória de Deus e que você carece de, como filho, receber a bênção tanto dos seus pais quanto a bênção da salvação que está em Cristo Jesus. E que se você continuar separado dos seus pais, essa salvação não lhe alcançará. É um mandamento de Deus honrar os pais com tudo que essa honra pode incluir tudo. O mandamento de honrar realmente é uma grande promessa, viver. E quando se fala de viver, você não tem vida fora de Cristo. Diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além de você se reconciliar com seu pai materno, nos modos físicos, se reconcilie com o seu pai, Deus, nesta noite, pedindo perdão a Ele e dizendo a Ele que você quer que Cristo seja o seu mentor e o seu Senhor e Salvador nessa noite. Viver por muito tempo sobre a terra e estar bem com você mesmo, com a sua família, a maioria das pessoas não vai querer mais isso. Prefere viver só e dizer que tomam conta de si. Mas quem tem sã consciência e já leu a Bíblia alguma vez, participou de escola bíblica, cantou no coral, louvou e exaltou a Deus, sabe que Deus tem uma promessa para a sua vida nessa noite. Embora não seja incondicional, pois é condicional e será concedida para aqueles que honrarem os seus pais. O mandamento de honrar a Ele é importante, porque vocês precisam temer a Deus para não morrer e sim para viver. Porque o mandamento trata desse tema. E quem é que tem vida? Quem foi que morreu para que você pudesse ter vida? Quem foi que foi pendurado numa cruz, honrando ao seu pai, para que eu e você hoje viesse honrar aos nossos pais, e com essa honra, honrando aos nossos pais, cumprir um mandamento bíblico, e com o cumprimento desse mandamento bíblico, glorificar e exaltar a Deus. Hoje vivemos sobre a era da graça, mas o mandamento do Senhor e a sua promessa estão aí. O desafio está aí para nós também. Então nessa noite, que você tenha um reencontro com teu Pai, por meio de Jesus Cristo, que foi morto na cruz, para te reconciliar com Ele, para ter um reencontro com o Senhor teu Deus. Amós um dia disse assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essa noite, diante de tantas coisas que nós estamos vendo no mundo, diante de tanta desobediência, é momento de você se reencontrar com a sua família. É hora de você voltar para casa. É hora de você começar a clamar: Abba, Pai, meu Pai. É momento de você, através de Jesus, por meio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, voltar para casa, se reconciliar, e assim sendo, honrar ao seu Pai nessa noite.
Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei como é que está sendo a sua vida diante de Deus, diante dos homens e diante do seu Pai. Não tenha vergonha, ninguém vai rir de você, a sua família não vai rir de você. Eles vão chorar de alegria, vão fazer um banquete. Quando o filho pródigo volta para casa, houve festa. Houve festa. O pai preparou um banquete e houve alegria. Colocou um anel no dedo, colocou vestes novas. Querido, nessa noite é noite de você voltar para Deus, é noite de você se voltar para o Senhor, de você se reconciliar com Deus. Não tenha vergonha de pedir perdão ao seu pai, ao seu irmão, à sua mãe. Não tenha vergonha. Um abraço para se reencontrar com Esaú. Ele o abraçou no vale e chorou. E aquele choro foi um choro de perdão. Se abrace com o seu pai. E no momento do abraço, diga: Deus, eu quero voltar para ti. Jesus, me aceita. Me aceita de volta. Me aceita de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e pudéssemos voltar para casa e nos reconciliar. E assim, o que você fez ontem, a semana passada, Ele vai te entender, Ele vai te perdoar. Mas nessa noite, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida. Se você foi ameaçado, se você foi ameaçado de morte, se você está com a sua vida por um fio, nessa noite eu quero dizer para você que Cristo Jesus é o teu protetor, é o teu guia, é o teu sustentador, é aquele que te dá vida, porque Ele veio para isso. Essa é a promessa de políticos, não é promessa do exército de Israel. Ele está dizendo: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida. Somente Deus pode prolongar a tua vida. Deixa Cristo morar no teu coração nessa noite. Deixa Cristo fazer morada na tua vida. Deixa Ele dominar o teu casamento, as tuas atitudes, as tuas conclusões, as tuas ideias, os teus planejamentos. Coloca tudo isso diante do Senhor, através de Cristo Jesus, que é o meio, é o caminho, é o canal, é o elo. Você não pode fazer nada sem Ele. Ele mesmo disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Você não pode me fazer tudo aquilo que você está pensando sem Jesus. Sem Ele você não pode. Ele é o teu Salvador nessa noite. Medite nisso. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Queremos orar por você. Queremos orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, para o louvor da glória do Senhor, se essa palavra, Deus, está tocando no coração de alguém, Deus, a boa obra que o Senhor começou, completa. Talvez alguém que saiu da igreja, que ficou chateado com alguma coisa que ouviu, foi massageado pelo ego, do orgulho de Satanás. Que essa palavra, Senhor, a tua palavra, de Êxodo capítulo 20, versículo 12, seja inculcada no coração, na mente, na alma e na vida dessa pessoa que está nos escutando. E que ela possa, em Cristo Jesus, passar a viver, porque sem Jesus ninguém vive. Muito obrigado, Deus. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais um culto que prestamos ao Senhor nosso Deus, com nossas vidas, com nossas famílias, porque é assim que deve ser toda e qualquer família que quer viver debaixo da graça e da santa e poderosa mão do Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude. Senhor, nos dê graça, nos ajuda a nos dar uma semana de bênção, de paz, de proteção e do teu cuidado. Abençoa-nos
aí na lida do dia a dia, no trabalho, no diário, nos afazeres domésticos, em tudo. Uma feliz semana para todos aqueles que nos assistem, que nos veem. Que essa voz, aonde chegar, chegue também a tua bênção e a tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramados na vida, na terra, em todo Israel de Deus, espalhado por toda parte do mundo, hoje e para todo sempre. E essa igreja que está aqui nessa noite diz amém. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e a sua palavra seja aplicada em nossos corações.